Paz e graça da parte de Deus a todos os irmãos. Amados irmãos, no dia de hoje desejo partilhar o texto que está em Mateus capítulo 16, versículo 18, onde vamos encontrar Jesus dizendo para Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Dentro desse texto nós vamos encontrar 5 verdades importantes sobre igreja. Primeira coisa, igreja é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Igreja é o corpo de Cristo, ou mesmo podemos falar que igreja é a noiva de Deus. Podemos falar que a igreja é a morada do Altíssimo. Hoje eu desejo mostrar para os irmãos, dentro desse texto, algumas verdades a respeito da igreja. No texto onde está escrito que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a primeira verdade que nós encontramos nesse texto é a respeito do fundamento da igreja. Jesus Cristo, dentro do texto, é apresentado como fundamento da igreja, a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Por isso que a expressão é: ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vejamos, a pedra nesse texto é Cristo, sobre a qual a igreja está edificada. Com isso ganhamos a percepção que o fundamento da igreja é Cristo. Atos capítulo 4, versículo 11, 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 11 e 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. E a segunda verdade encontrada nesse texto é quanto fundador da igreja. O texto nos apresenta categoricamente que Jesus é o fundador da igreja. Igreja não é uma obra humana, mas é uma obra divina. Essa é a segunda verdade que nós encontramos no texto. E a terceira verdade encontrada nesse texto é quanto o edificador da igreja. Jesus é o edificador da igreja, porque ele mesmo disse: eu edificarei a minha igreja. Então, com isso ganhamos a percepção que o edificador da igreja é Jesus Cristo. E a quarta verdade é: quem é o dono da igreja? A respeito do dono da igreja, o texto também nos mostra categoricamente que a igreja é de Jesus. Por quê? Porque Jesus comprou com seu próprio sangue. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Então, o dono da igreja não é padre, o dono da igreja não é pastor e não é bispo, mas o dono da igreja é Jesus. E assim, a quinta verdade encontrada dentro desse texto é quanto à questão do protetor. O que protege a igreja é quem? Não é homem o que protege a igreja, mas o texto vai nos mostrar que Jesus é o protetor da igreja. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, para nos mostrar que o protetor da igreja é Jesus Cristo. Então, esse texto de Mateus 16, 18 tem muitas coisas a nos ensinar.